Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo volta bem. aí. Estamos aí de volta. O Márcio não participou do nosso episódio das Paquitas? Do show da Xuxa de vocês, eu fiquei falando. Que show da Xuxa foi esse, sem Márcio, né? Mas eu ouvi, Carlos Correia, eu ouvi hoje. Tu chegou a ver a série? Tu não pôde participar, tu estava na Não cheguei a ver. Coisa, tá. Assim, eu ia ver, mas quando eu vi cada episódio era 1 hora, eu pensei, é muito tempo pra mim ver assistindo as Paquitas. Mas assim, foi não digo um sucesso inesperado, porque a gente sabia que tinha potencial pra render e tudo mais. Mas acho que a gente pode inaugurar aqui, pelo menos dessa vez, vamos aproveitar, né? Não é sempre. Pelo menos no nosso vídeo no YouTube, que é o YouTube do Correio do Povo, né? Correio do Povo Play. Tem alguns comentários, né? Olha aí. Então a gente pode ler os comentários, e sempre lembrando, né, que o pessoal, tanto que nos ouve aí no Spotify como no YouTube, pode deixar os comentários ali que a gente dá uma buscada ali. Pode falar mal também, né? Não, exatamente. Tem gente... Pode elogiar também, não tá proibido também. Pode dar notinha lá no Spotify, nos outros serviços de streaming. Vamos até começar com... É que aqui, ó, nada é muito nome, tá? É tudo arroba, então vou ler as arrobas aqui. Que começou justamente com o Vieira0579 dizendo... E lá vou eu perder meu tempo falando de Paquitas. É isso aí. Mas logo em seguida... Mais ou menos na minha lógica. Mas logo em seguida a museóloga Patrícia respondeu para ele, mas tá perdendo tempo comentando aqui. Mas enfim, tem outros comentários aqui. Por exemplo, Ilma Barbosa 9296. Resta lembranças boas para umas e pelo jeito ruim para as outras. Ainda tem blá blá blá, mas ganharam muito dinheiro, passeios e reconhecimento. Eu vi que tinha mais. Deixa eu ver se eu consigo acessar por aqui. Suelen Flexa 6155. Muito se fala quanto a Marlene foi assediadora, mas ninguém se pergunta como era essa cobrança sobre ela, porque o assediador também às vezes também está em sofrimento. E aqui vamos lá. Esse Xuxaverso, então, falta um documentário da Marlene. Falta o documentário da Marlene. Mas a gente chegou a falar aqui. Semana passada circulou uma fake news de que o Prime estaria pronto para lançar, mas infelizmente é fake, não procede. A Globoplay, na verdade, eles chegaram a idealizar uma trilogia que eram os 3. Mas obviamente depois de tudo que aconteceu, a Marlene disse não. E por tudo que é na série da Xuxa ela já era um pouco vilã assim, mas na das Paquitas ela é muito vilã. É o Thanos desse universo. Exatamente, é o Thanos desse universo. Então não vejo por onde rolar, pelo menos num futuro breve assim. Mas hoje a gente vai voltar ao universo dos True Crimes, né? Outra fonte inesgotável de material. Que seguidamente a gente fala, né, de casos de fora, mas também tem aparecido vários brasileiros, né? Sejam com histórias recontadas de ficção, né? Que nem foi aquele caso daqueles 2 filmes da menina que matou os pais, o menino vão que ter matou... outros agora, né? Parece que vai ter uma sequência disso aí. Eu não sei se já não teve até. Não sei. Cara, que eu achei de ruim aqueles 2 filmes. Tá pra sair no Prime, não sei se já saiu, acho que tá pra sair um do Maníaco do Parque. Isso. E agora na Netflix estreou um sobre o caso da Elisa Samúdio com o goleiro Bruno, né? Que foi um caso bastante famoso em 2010. O goleiro Bruno era goleiro do Flamengo, então a gente imagina a dimensão que isso teve na época. E agora saiu um documentário que até antes de sair, eu não sei porque na minha cabeça eu achava que era uma série. Não, é um documentário relativamente curto, não chega a ter 2 horas, né? 1h40, 1 hora alguma coisa assim. Estreou semana passada na Netflix, a gente está falando hoje aqui 30 de setembro. Estreou na semana passada. Quando eu olhei hoje de manhã, já estava em primeiro ali Ainda estava em primeiro? Nos
nos filmes. Esse aí é de se esperar que ele fique Vai ficar um tempinho ali, né? Pode até descer de primeiro e tal, mas vai ficar ali entre os mais vistos. Porque eu não sei se tem alguma grande estreia prevista. Que eu saiba, tem bastante coisa pra entrar. Eu sei que de série, assim... Eu sei que o Heartstopper entra, mas é série, né? Essa semana, que é um que sempre tem bastante audiência. Mas ele não concorre com ela. E também, às vezes, é esquisito, né? Porque no Netflix, às vezes, o primeiro e o segundo lugar são os filmes de 2019, 2012, quando eles entram ali na plataforma. Essa semana tem o Poço 2. Esse aí pode ser. Esse aí também pode ser. Estreia essa semana? Estreia essa semana, então, não sei se 3 ou 4. Eu acho que no começo da semana ele fica. Pra quem não lembra, né? O Poço é um filme da Netflix que fez bastante sucesso na pandemia, é isso? Isso. Que era uma história lá que tinham vários andares, os primeiros tinha mais comida, nos mais de baixo menos, e era um filme de terror / crítica social que foi bastante comentado à época. Mas vamos lá, vamos subir a trilha e vamos falar aí de A Vítima Invisível, o caso Elisa Samúdio. Bom, como eu disse, o documentário estreou na semana passada. Vamos dar só uma rápida passada aqui na diretora, que é a Juliana Antunes. Eu estava dando uma olhada aqui na filmografia dela e tem algumas coisas que eu, de fato, de nome, eu lembro, mas eu confesso que não vi eles. É Baronesa, de 2017. Acho que Trópico de Capricórnio, o nome não me é estranho. Plano de Controle. Né? A Arábia é diretora assistente. Então, esse seria o 4º filme dela. A gente vai, de novo, né? Quando é documentário, não faz muito sentido não falar em spoiler, né? Porque, né? E até porque é um caso relativamente recente. 14 anos para recente já não serve muito. Mas foi um caso bem famoso. A Elisa Samúdio era ela é sempre chamada como modelo, né, no documentário, que se envolveu com o Bruno, que era goleiro do Flamengo. Numa época que o Flamengo... Bom, numa época que o Flamengo fazia sucesso, não, né? O Flamengo continua fazendo sucesso. Mas numa época que o Flamengo... campeão brasileiro, né? O Flamengo tinha sido campeão brasileiro em 2009. Que o Flamengo depois até viveu um bom período aí sem títulos, mas não foi aquele relevante, né? Mas não foi o caso ali. Portanto, era um cara que estava em bastante evidência, assim. Ele chegou até a estar cotado para a seleção. Foi cotado para a seleção. Momento. E lá pelas tantas começaram a surgir notícias desse envolvimento dos dois. Ela era amante dele, né? E quando descobriu que ele tinha uma namorada, na verdade ele tinha uma namorada, uma noiva. Tinha várias. É um capítulo à parte que a gente vai falar Pequeno aqui. harém do Bruno. Enfim, ela descobriu que ele tinha uma outra namorada, ela já estava grávida, aí ela foi para a imprensa falar e gerou um escândalo de subcelebridade, digamos assim, na época. Isso também a gente pode falar aqui, né? O quanto os programas sensacionalistas exploraram isso. Até que lá pelas tantas... isso não sabia tanto na época, né? Dos relatos de agressão. Se sabia numa escala muito menor do que depois, né? Acho que a coisa começou a tomar um outro grau nos primeiros casos de... E eu lembrava isso como se fosse uma entrevista para o Bruno se defender, e o documentário mostra que não, né? Era um episódio que ele fazia a defesa do Adriano, de outro caso de agressão, quando ele fala uma frase que ficou tristemente famosa na época, que ele pergunta para... Tá dando uma coletiva e pergunta assim: quem aí nunca saiu na mão com a sua mulher, né? Eu também não lembrava que essa frase foi dita no Dia Internacional da Mulher. E aí, tipo, a coisa começou a mudar de figura, a coisa começou a crescer e tudo mais. Depois se descobriu que o Bruno nada mais tinha sido mandante do assassinato dela. Outros 2 personagens ficaram bem famosos à época, que eram o Macarrão e o Bola, né? O Macarrão na linguagem de hoje do futebol, que se chama de parça, né? Parça. É o parça do Bruno, era o parça do Bruno.
O Bola era o cara que mais executou a coisa mesmo. Ele tem um papel mais decisivo, mas menor ao longo da história. Mas enfim, a gente pode analisar um pouco o caso aqui, mas a gente pretende falar mais do documentário em si, mas não tem como não falar do caso. Já fazendo um disclaimer, meia-culpa da gente aqui, a gente pretendia ter também uma menina aqui para falar com a gente, né? Mas aí não fecharam as agendas, porque nenhuma das gurias aqui do jornal tinha visto o filme. Quem tinha visto não podia estar aqui hoje. Então a gente também achava que era importante. Tentamos, mas não rolou. Márcio, diz aí o que tu achou do documentário. Vamos começar. Eu pelas notinhas eu vi que eu gostei um pouco mais que tu, então a gente começa numa curva. Eu acho que esses documentários a gente sempre espera de algo diferente, né? Que traga alguma novidade, algo que não se sabia, né? E alguns desses documentários, eu acho que mais especificamente aquele da Daniela Pérez no Max, e eu acho que esse vai numa vibe parecida, assim, que é de tentar recontar a história sobre um outro olhar, assim, porque, né, no imaginário popular o que ficou era uma garota de programa ou uma Maria Chuteira que teve um caso com o Bruno, engravidou, depois foi morta por ele, e daí ficou na época toda essa discussão, e o documentário trata muito disso, né, do quanto vitimizaram o Bruno, especialmente até o momento em que se descobriu que ela tinha sido morta, e que ficou meio que claro que foi ele que mandou matar. Até ali ele era um pouco vítima do negócio, assim. Então esses documentários tentam dar esse novo viés, assim, e esse parte da premissa de que eles tiveram acesso ao computador da Elisa e alguns áudios e mensagens trocadas por ela com os amigos da época, contando um pouco o que ocorreu nas vésperas do assassinato, né? E eu acho que o documentário ele cumpre bem isso, assim, de tentar contar a história dela, uma história que a gente não conhecia, a relação dela com os pais, né? O próprio pai acusado em alguns momentos de ter também uma atitude violenta com a mãe dela, por isso que a mãe se afastou, enfim, ele conta uma versão, ela conta outra, né? Ela, no caso, a mãe e o pai da Elisa. Mas também bota em evidência algumas outras coisas, que é essa questão do machismo no futebol, né? Da forma como os programas sensacionalistas jornalísticos da época trataram o caso, né? Forma como o Bruno era visto em todo esse processo, sempre citou uma parte não só do homem, mas também do homem famoso, no caso que ele era o jogador de futebol, ela era uma jovem desconhecida, né? E eu acho que mais do que contar toda a história, né, o documentário se calca nesses elementos, assim. E por isso se torna para mim um pouco confuso em alguns momentos, especialmente quando ele vai e volta ali, né? Tipo, o documentário ele não é linear, ele avança um pouco, depois ele retorna, e em algum momento tu não sabe onde é que tu tá na história toda. Assim. Sabe o que não é confundiu, me incomodou, e aí o documentário em si não tem culpa, a dicção do delegado. Cara, tinha horas que eu não conseguia entender. Eu voltei mais de uma vez porque eu não conseguia entender. Eu te confesso que eu vi com legenda. Porque eu vi em volume mais baixo, eu botei uma legenda, tinha outras pessoas junto fazendo outras coisas, eu acabei vendo volume baixo. E com legenda, então, pra mim, não me atrapalhou. Eu voltei assim. mais de uma vez. Mas é isso, assim, eu acho que é um documentário que talvez... Eu até estava comentando hoje de manhã com outras pessoas que viram o documentário na redação aqui. Talvez ele merecesse ser uma série, assim. Talvez tu conseguisse abordar mais profundamente alguns desses elementos que eles trouxeram. Talvez toda a questão da relação do futebol ali com o estrelato poderia ter sido um episódio. Toda a relação a história da vida da Elisa teria que ter mais braço, né? Teria que ter mais braço. Né? Eu não sei. Teria que ter talvez mais imagens, Sim. Um roteiro mais elaborado. Não sei. Teria que ter sido... Mas eu acho que ficaria mais claro e talvez Sim. mais... não digo mais profundo, mas talvez tu entendesse melhor o que o documentário queria dizer. Sim, assim. Seria não um estudo de época, mas um eu acho estudo que, de caso. Porque assim. o que funcionou para mim na questão da Daniela Pérez, que era um caso bem mais antigo, que a gente tinha bem menos presente, e tu tinha um imaginário muito mais construído artificialmente, assim, sabe? Tipo, tinha assim uma imagem, pelo menos eu na minha cabeça da Daniela Pérez tinha imagem que ela tinha um caso com um cara, com o Guilherme de Pádua. E não tinha. Né? Não tinha mas eram dois famosos, né? Era uma outra dimensão. Eram dois famosos, mas... Ela tava na novela das... Bom, se bem que o Bruno, goleiro do Flamengo... Era goleiro do Flamengo, né? Tipo, então, embora a Elisa Samúdio não fosse uma pessoa famosa na época, tipo, ele era um cara, né? Que era o goleiro do principal time de futebol do país, né?
Flamengo e Corinthians ali. Flamengo um pouco mais, assim. E era um goleiro em ascensão, um cara que era jovem, né? Tava, né, num bom momento na carreira, jogando bem, enfim. E daí acontece tudo isso que expõe várias coisas, né? Expõe tanto a questão do machismo, a questão da violência contra a mulher, a questão do quanto os clubes passam pano para essas coisas. Até que o documentário fala que ninguém do Flamengo quis se posicionar, né? Tem uma entrevista da Patrícia Amorim, que era presidente do Flamengo na época, bem complicada, assim, Sim. né? Não falando nada. Uma postura completamente diferente do que hoje tem. Não completamente, mas bem diferente do que hoje tem, por exemplo, a Leila do Palmeiras. Sim. Que se posiciona mais, embora seja cobrada depois de algumas declarações do Abel, técnico do Palmeiras, mas mesmo assim ela se posiciona muito mais do que a Patrícia Amorim há 15 anos atrás. Claro, 15 anos se passaram, tem toda uma história por trás que correu junto e que evoluiu junto nesse processo. Assim. Mas mesmo assim, eu acho que eu senti falta de uma maior profundidade em alguns desses casos que eles trouxeram, elencaram, mostraram para a gente que acontecia, mas talvez se perca um pouco nessa dinâmica de como a história foi contada ali no documento. E é um caso que tinha muita imagem, né? Tu podia, não é aqueles casos tipo, a gente tinha poucas imagens de época porque não tinha muita TV. Sim. Não, esse caso foi midiático do começo ao fim. Assim. Sim. Não, eu concordo, ele poderia ter... mas acho que são duas coisas, assim. Eu acho que ele tinha potencial para pegar mais. Tipo, eu acho bastante simbólico a hora que eles entrevistam. Acho que é um cara do Extra, né? O cara que cobria esporte pelo Extra. E o cara fala que, cara, aquilo ali era quase obrigatório para os jogadores ter aquela rotina de beber todas, pegar todas, fazer suruba, sim, porque senão não era o ambiente, o cara não era integrado. E não falava com nenhum colega do Bruno também. Podia ter falado com algum jogador. Imagino se o clube não quis falar, imagino que os jogadores... Eu acho que o documentário, ele... porque assim... Vamos tecer alguns comentários aqui sobre o formato em si, tá? Às vezes as pessoas fazem uma confusão achando que assim, documentário ele tem que ser... esse documentário ele não foi parcial, não foi imparcial. Não necessariamente um documentário tem que ser parcial. A noção de imparcialidade a gente já pode discutir, que é meio utópica e tudo mais. Mas eu acho que é um documentário que ele... não é que ele tome partido, ainda que ele também tome, mas nesse caso é estranho falar em tomar partido como se houvesse um outro lado defensável, né? Mas que eu digo assim... eles botaram ali que tentaram falar com alguém do Flamengo e ninguém quis falar. Como disse o Mário, passaram um pano bem passado. Em nenhum momento eles tentaram falar com o Bruno, né? O Bruno não está mais preso. Mas eu acho que nem cabia. Eu acho que... Nem cabe falar com o Bruno esse é o meu ponto. Não era para ser um documentário sobre o Bruno. Uhum. Era um documentário sobre ela. Acho que nesse sentido, e não é reparação de dano, é um documentário que tem essa preocupação do tipo assim... cara, a vítima da história é ela. Mas quando eu falo dos jogadores, é que eu falo que eles citam que o contexto é importante. Então, é importante tu dizer como é que a coisa acontecia, como é que era o ambiente, sim, o que ele falava. Concordo contigo, assim, teria material para explorar mais, assim. Isso. Ao mesmo tempo, é de certa forma injusto que a gente julgue o documentário pelo que ele poderia ter sido. Entendeu? Eu acho que ele não quis ser isso. E a partir do momento que ele não quis ser isso, ele quis ser aquilo ali, a gente tem que avaliar ele pelo que ele quis ser. Não, sim, é por isso que eu digo que eu acho... Não são coisas que se batem, são por isso que eu digo que pelo que ele se propôs, ele acabou ficando muito na superfície, embora traga outros olhares. Exato. Assim, eu acho que poderia ter aprofundado mais e isso seria importante. Eu acho que ele se propõe a, entre aspas, ou sem aspas, fazer justiça à Elisa. E acho que isso, para mim, foi interessante, o quanto... Para mim, o documentário, ele, como diz o Márcio, ele tem que trazer alguma coisa nova. Ou então, tipo assim, se é uma coisa de muito tempo atrás, tu tentar fazer um relato como documento. Assim, a gente falou isso, a gente não chegou a fazer o da Xuxa, a gente fez o das Paquitas, mas não chegou a fazer o da Xuxa. Mas era assim, eu acho o da Xuxa
fraco ou regular, mas eu entendo que ele tem um lado de documento importante, assim. Para uma geração que não viveu a época, é importante que tenha aquele documento que mostre, isso aqui foi aquele fenômeno. Esse ele traz um pouco disso, dessa documentação, mas ele traz muito mais o registro de, olha só, aquela época era tudo visto sobre a ótica do Bruno. Mesmo a discussão do vilão ao mocinho, era o Bruno. Ela era só a vítima. E assim, tinha muitas ideias que foram difundidas na época e a impressão que eu tenho é que nunca se preocuparam em desmentir elas, que eu vendo o documentário eu pensava assim, nossa, mas não era isso mesmo? Por exemplo, a história dela... ela era atriz pornô. Cara, ela tinha feito 2, pelo que o documentário fala, ela fez 2 filmes pornô, largou aquilo, se mudou, isso foi antes dela ir para o Rio de Janeiro, e até onde se tem notícia, nunca mais trabalhou com isso. O discurso da época é que ela continuava, sabe? Para mim, o tempo inteiro continuou esse discurso. ela era uma atriz pornô. Não que isso justificasse, mas estou dizendo assim, os comentários da época, ela é uma atriz pornô. Não era verdade. Outra coisa que, e aí avançando bastante na história, a história de que os cachorros comeram os restos dela. Tem a mulher da perícia, a mulher diz assim, não tem nenhuma chance disso ter acontecido. Nenhuma chance, sabe? Por A mais B, eles provam ali que, olha, para acontecer isso teria que ter tido algum vestígio mínimo de sangue, não tinha nada disso. A história de que eles mandaram concretar ela e botar na parede. Tipo, foram umas lendas que ficaram para a história que eu acho que ele trata de pelo menos assim, olha, sim, vocês estão se preocupados com um monte de bobagem que não é verdade, e eles trouxeram o lado dela, assim, se preocuparam em fazer ela de verdade, assim, deixar ela ser uma personagem unidimensional, assim, e trazer outros aspectos da vida dela. E assim, cara, a vida dela era complicada desde o começo, assim. A relação dos pais, assim, a primeira fala do pai, tu vê assim, coitado desse cara, né? O cara perdeu a filha e tal. A segunda fala já é a mãe dizendo que, cara, ele abandonou, ele disse que não ia devolver a filha e se devolvesse não ia devolver inteira. Ele tem acusações de estupro. A mãe também não estava ali, ela foi rejeitada. O tempo inteiro aí ela se muda, ela tipo dá a entender muito ali que ela acabou caindo na indústria adulta por necessidade. Então assim, depois tem essa relação com o Bruno e é uma questão de agressão o tempo todo. É um documentário assim, permeado de... Não o documentário em si, mas a realidade que ele mostra é uma questão de machismo, assim, ao ponto de o Bruno ter um sítio lá para fazer as surubas e tudo mais, e tá a mulher, a amante, a outra que se dizia noiva, todas elas juntas ali. Porque daí é aquele negócio, né? Tipo... que eu acho que é a grande questão que esse documentário traz, embora não deixe claro, mas é o que parece, que essa galera toda não queria perder essa boca, né? Sim. Tipo, que é, né, aquele cara que é um jogador, né, que ganha milhões. Que é uma realidade... Continua existindo. Continua até hoje. E que sustenta uma galera que circula que nem satélites em volta de planetas. A galera que fica sugando ali. E no momento que o cara corre o risco de perder, né, porque a outra poderia denunciar e daí a carreira dele podia entrar numa espiral descendente, assim, essa galera se une para não perder essa bocada, né? Esse é o que fica, não é dito, mas é o que dá a entender ali, né? Não é só a proteção ao Bruno, embora deve ter uma questão toda de mistificação, de o cara é o Bruno, não sei o quê. Então, eu acho que tem toda essa questão com uma grande celebridade, assim, das pessoas acharem que aquela pessoa é especial, ela é diferente por tudo aquilo que ela apresenta. Mais do que mas isso. é mais do que isso, é a grana, é o círculo que tu não quer perder, né? Essas vontades nas festas e tal. E de novo a questão do machismo, e a delegada conta, né? Quando ele desce, os dois já acusados de assassinato, de crime e tudo mais, de ocultação, de sequestro de bebê e tal. Desce o Bruno do carro, as pessoas à volta gritando, tipo, lindo, gostoso.
Ele já acusado. Desce a outra mulher, né? Que não é nem a mulher dele, a que fica com o bebê lá. Desce a mulher, também acusada. Ah, bruxa, horrorosa. Tipo assim, cara... É que ali eu acho que ainda não se tinha... É isso que eu acho complicado do documentário, assim. Porque como ele vai e volta, tu nunca sabe o momento certo de algumas coisas acontecem. Ele até te mostra, mas como é tudo muito rápido... Ele tenta fazer uma linha ali, mas fica, rápido, ele vai e volta. Então, nesse momento, eu acho, a impressão que me dá é que ele ainda era suspeito e foi chamado a depor. E daí ele era o goleiro do Flamengo e depor num caso de assassinato. Aí tá ali a torcida, né, dizendo, não, esse cara é meu goleiro. Porque a gente sabe como funciona. Quando qualquer jogador de qualquer clube de futebol é acusado... A torcida sempre vai defende. Até hoje. A torcida rival critica, a outra defende, daí quando e a coisa... inverte os papéis, e quando a coisa toma uma dimensão que nem essa do Bruno, aí sim todo mundo se volta contra ele, tanto é que quando ele é preso, ali tem uma multidão chamando ele de assassino, bandido, não sei o quê. Então acho que essa dificuldade de tu identificar onde é que estão as linhas temporais me pegou um pouco, assim, fica meio um pouco confuso de tu tentar entender o contexto de tudo que está acontecendo ali. Mas é uma proposta do documentário não ser linear, assim. Só que ele acaba dificultando para mim um pouco nesses momentos, assim. Eu acho que ali ele era suspeito, né? Foi chamado, foi ali depor. Mas aí depois, quando realmente se sabe que é ele, fica evidente que foi ele que matou e tal, e que ele vai ser preso, aí não. Aí tem uma turba... E é curioso, assim, triste ver o quanto a coisa foi escalando sem necessidade, porque desde o começo mostra ela fez tudo o que tinha que fazer do ponto de vista legal. Ela foi na polícia, ela pediu medida protetiva, não deram. Ela foi na imprensa para fazer, tipo assim, tentar deixar pública a coisa. Ela foi tratada como uma Maria Chuteira que... Cara, o que os programas sensacionalistas fizeram e fazem até hoje, né? O programa do Ratinho ali, né? É bem complicado. Assim, pois é, isso a gente entra num outro ponto, assim, que nem sei se é uma discussão para esse programa, mas enfim... não sei se é bem o tópico desse documentário, mas assim, a maneira como o documentário ele é vendido na Netflix, ele é vendido dessa forma, como o caso. Não é assim, o olhar da vítima, não. Ele é o caso do Samud, assim como era o caso da Daniela Pérez. Então, esses programas de true crime que hoje estão na Netflix e tal, então em alguns podcasts, eles se calcam também metalinguagem, nessa linguagem que vem antigamente dos programas policiais e mais antes disso, programas de rádio. Tipo, mais polido, mas... É a mesma lógica, a mesma linha que se apoia nisso, às vezes tenta apresentar de forma diferente, mas se apoia no impacto, né, desses crimes todos. Assim. Então, e hoje a gente tem uma proliferação de programas de true crime, seja em podcasts, né? Não é o nosso caso, a gente tinha um programa de comentário, enfim, mas programas de true crime. E também, seja de casos nacionais, que agora é um filão que o pessoal descobriu, que tu pode... Que isso é uma coisa que demorou, né? Tipo, os programas policiais já tinham descoberto isso, mas essas plataformas começaram a descobrir de um tempo pra cá que tu pode pegar esses casos nacionais e fazer muito sucesso. Antigamente era mais os casos lá de serial killer, né? Antigamente era o Linha Direta. Programa de TV, assim. Mas mesmo assim, eu acho que as Netflix da vida demoraram para se dar conta que a gente tem material suficiente. Que teria material para fazer isso. Então é que tá tendo agora o Maníaco do Parque, né? Teve o caso... Eu acho que o primeiro, assim, de grande exposição foi o filme do Prime da menina? Da Suzane, eu acho. Eu não me lembro de outro tão grande. Depois a gente teve na Max o caso da Daniela Pérez, né? Talvez tenham tido outros casos que a gente não tenha acompanhado, mas eu acho que essa é um pouco a linha temporal. Foi de uns 2 anos para cá que se descobriu que... Um pouco antes, mas aí era uma mídia muito mais restrita. A Rádio Novelo fez o Praia dos Ossos, né? Que até parece que vai virar série também. Tinha também podcast o Caso Evandro, que depois também virou uma série no Globoplay. Tô tentando lembrar o da... Acho que tem na Netflix também. Eu não vou lembrar o caso da moça da Yoki lá. Da Matsunaga lá. Isso, acho que também teve. Teve. E foi bem falado na época também, quando saiu. Então, talvez assim, esse tenha sido o primeiro, assim. Acho que até foi antes. Eles estão tentando pegar até filme de ação com caso nacional. Lembra que o ano passado, ou esse ano? Eu vi esse ano, que fizeram um filme aí, é dizer live action, né?
é recriação ficcional baseada no caso de verdade, que era, eu nem lembrava dessa história, que era do, não vou lembrar o nome do filme, que era do cara que tenta roubar um avião para jogar na presidência do Itamar, eu acho. Esse eu não Como peguei. é que é o Esse me nome passou do... batido. Até fiquei interessado em ver, mas não vi. Cara, é Sequestro do Voo 375. Tá no Disney. Então, assim, eles estão se aproveitando de casos... Eu não lembro se teve especial ou não. Aí já não é true crime, mas assim, como tem material no Brasil para esse tipo de coisa... Agora a nova geração não vai lembrar. Lembra que tinha o caso do Césio? Sim, de Goiânia. De Goiânia e tal. 87. Acho que chegou a ser feito alguma coisa. Acho que até tem potencial para esse. Isso é uma coisa que tem potencial para render uma série melhor. Mas isso é mais documento histórico, não é tanto true crime, né? Não, sim, não é mas que eu digo crime, eu tô assim. falando que nem a comparação. Tipo assim, a gente não deve em nada em material. Não. A história é rica. Exato. Isso que a gente está pegando os casos que não tem nada a ver com true crime de política. Se a gente vai para a época da ditadura, aí tem trocentas coisas mais. Mas, enfim, eu acho, em resumo, assim, o que mais me chamou a atenção no documentário é essa tentativa de desmistificar várias coisas que eram ditas e continuaram sendo ditas a respeito dela, ou não continuaram a ser ditas, mas simplesmente não se falou mais e aí se solidificou aquilo que era falado lá atrás. Eu acho que eles tentam dar... O trocadilho é péssimo, mas eles tentam dar vida para ela, para mostrar que ela não era simplesmente uma maré chuteira e é foda, né? Porque tu olha ali os comentários das notícias da época e era tudo isso mesmo, assim. Olha só o que ela fez. Ela também... Não, vamos na época, né? Se acontecesse algo parecido hoje no Twitter... Não, a gente tá sem o Twitter ainda, tava... mas sem os comentários seriam muito semelhantes. Sabe que eu tava pensando? Que se esse caso fosse hoje, seria ainda pior. Porque do jeito que tá, esse caso, assim, no terceiro dia, ele já ia ser politizado, não politicamente, assim, partidário. Ideologicamente, né? Mas assim, tipo... Olha só, tem um lado defendendo que, olha, ela foi vítima de feminicídio. Feminicídio, direitos humanos. E aí já ia virar toda uma discussão. E aí já iam começar a ter trocentas fake news a respeito dela. Aí já ia entrar torcida ainda mais, porque hoje tem, na época não tinha rede social, né? Quer dizer, não, tinha, 2010 tinha. Não, tinha, mas não... Não na dimensão que a gente tem hoje, mas tinha Twitter. O Twitter ainda estava... ainda era legal na época. Acho que ali o que bombava ainda mais era o Facebook ainda, né? Tanto que as mensagens que mostram ali... Um pouquinho depois. Ela troca, as mensagens que ela troca é no MSN, né? No MSN, Eu confesso que quando eles falaram o MSN história... é o WhatsApp da época. É o sucessor do ICQ. Antes do ICQ eu não peguei. Telefone? Eu te confesso. Esse aqui é o telefone. Tinha o tal do Mirk, mas o Mirk eu não cheguei a pegar. Peguei o Mirk. Eu acho que assim, tem esse aspecto. Então, essa tentativa de fazer justiça a ela, eu achei interessante, sim. E as escolhas do documentário, assim. Claro que me chamou a atenção o Bruno não tá. Mas acho que é uma escolha do tipo assim, cara, a gente não vai dar voz pra esse cara. O que eu acho que teria ficado, pelo menos pra mim, o que eu gostaria de saber, assim, ele foi condenado, acho que em 2013, se não me engano, 2012. Depois ele... Ele saiu em 2018, eu acho. Sim, ele foi pro boa, né? Ele não ficou nem ele e o Macarrão, não ficaram nem 5 anos presos. Mas é uma outra questão. Não, tudo bem, mas essa é uma questão que importante. É importante, né? Por que esses caras são soltos de uma maneira tão rápida? O documentário não explica, mas ele dá a entender quando ele expõe isso, diz que quando ele foi preso, quando ele foi solto, depois diz o número de homicídios no país, né? Uma mulher é morta a cada 6 horas, uma coisa assim, 6 minutos. 9. Eu tô confundindo, porque eu vi o debate de São Paulo. Eu faço isso também comigo, é corajoso, né? Muito true crime para uma coisa. E aí eles estavam falando o número de... Só que eles não dizem exatamente por que o Bruno foi solto, por que o Macarrão, qual é a brecha da lei, por que isso tem que ser, Eu acho que é tipo um terço Não, pena, provavelmente, mas tipo, esse é um ponto que se expor, né? Bom comportamento. Porque deve ser primário, um terço da lei, enfim. Mas é um grande problema. Tu mata uma pessoa e 5 anos depois tu tá solto. Não é nem 10, não é nem 5 assim, anos. Eu também vi alguns comentários do tipo que o Bruno teria falado alguma coisa do tipo, porque ele tá tentando proteger o filho dele.
o filho dele que ele mandou matar a mãe do cara, sabe? E assim, tem para mim uma coisa meio melancólica na história que é um ciclo que se repete ali. Porque assim, me pareceu bastante evidente que ela não é a primeira desse ciclo. Não. Ela é uma continuidade e, cara... E quando chega no final, não mostra o filho, né? Até acho uma decisão correta. Mas quando mostra no final de longe, assim, o menino... cara, e ele quer ser goleiro, cara. E, putz, sabe... Diz que ele não sabia do pai, né? Tu sabe que vai dar... Tu sabe que não vai dar certo. Mas essa história, assim, cara. O pai tentou voltar, né? E voltou? O pai voltou, chegou a jogar. Não, mais do que ele tentar voltar, clube aceitar ele. Mas assim... Não teve um monte de gente o ano passado defendendo Daniel Alves, dizendo que não era tudo isso? Robinho. Não teve um monte de gente defendendo Robinho? Né? Um outro documentário que teve o ano passado, acho que era do Eurico, né? Que lembra todo o caso do Edmundo. O Edmundo também atropelou alguém, matou, foi preso. Aí quando ele sai da cadeia, a torcida do Vasco tá saudando ele vai pro jogo, faz o gol, tudo bem. Essa relação... Por isso que eu concordo com o que tu falou ali. Daria para se explorar mais essa questão do futebol. Eu acho que até pode sair desse documentário e é uma série por si só, assim. Mas eu já tenho certeza que os caras que mais... Assim, eu sou editor de esporte aqui da Correia, né? E o Márcio trabalha com esporte também em seguida aqui. A gente sabe como é que é o público de futebol. Sabe? Os caras que vão dizer que é tudo mimimi... que vão dizer que... Sabe? Cara, eu vi umas pessoas nas redes sociais comentando assim, essa relação tóxica do mundo do futebol, como é dito na série, né? E disse, o futebol vai precisar se reinventar. Cara, adoraria acreditar que tem alguma possibilidade disso. Acredito? Não acredito, cara. O ambiente ele é muito... Ele é feito para isso. Ele é feito para isso. Ele se vende como isso, né? Exato, sabe? E se tu foge disso, o errado é tu, assim. É impregnado de uma forma que tu não consegue nem... E aqui eu acho que ainda é um pouco mais... Não que não esteja em outros lugares. Olha, óbvio que tem em outros lugares. Mas tu pegar, por exemplo, os 3 grandes craques dos últimos anos, assim. Tu pega... Agora a gente vai entrar um pouco no futebol, saindo um pouco, mas eu acho que é importante para mostrar como é que funciona a coisa. Tu pega Cristiano Ronaldo, que é um cara que até tem a sua, né, toda aquela coisa visual dele, de se achar importante, enfim, mas é um cara extremamente reservado. Poucas vezes tu vê ele fazendo festa, coisa assim, ou se via atleta. A coisa que chegava sempre vazava, não por ele, por outros lugares. Tu pega o Messi, que é um cara completamente reservado, que tu não vê em festa, tu não vê pegando um monte de mulher. Não sei se tem, talvez até tenha, mas tipo, sempre vê, né? E tu pega o Neymar, que é o outro cara que, tipo, é o outro universo, né? Um cara que tá mais presente nas páginas de celebridades, de coisa, envolvendo várias questões do que propriamente jogando bola. Que é o nosso modelo. Que é o nosso. Então, tu vê 3 cenários, assim. O Mbappé é outro cara também, que hoje tá surgindo. Mas tá mais pro reservado do que tá mais pro reservado. Então, tipo... Parece que lá fora, não sei se na Europa ou em outros lugares, enfim, os caras conseguem colocar a questão esportiva mais... Porque, o foco maior. É disso que eles vivem, é disso que eles precisam. Porque hoje, para tu ser um jogador altamente competitivo, tu precisa estar treinando e focado o tempo inteiro, mesmo nas férias. Né? Porque senão tu não vai perder a barca e outros vão passar por ti, que é o que o nosso amigo, né, enfrenta hoje, né? O nosso amigo Neymar. Então... Existem cenários em que essa situação podia ser diferente, assim. Né? Só que aqui no Brasil a gente ainda vive um pouco o universo de que era os anos 90. Embora a questão do futebol aqui economicamente tenha mudado, ela seja diferente, talvez até a administração em alguns momentos de alguns clubes já esteja mudando. Assim. Mas assim, o imaginário ele ainda é do cara fazer 3 gols no domingo e ir pra festa. Um caso só que eu acho que foi tratado de forma diferente. E que mesmo assim eu vi gerar muitas reações de contestação, que foi o Cuca. O Cuca, quando anunciado no Corinthians, a torcida protestou. Mas foi o Corinthians, né? Sim. A torcida do Corinthians, ele treinou anos no Atlético Mineiro sem ninguém lembrar desse caso. Foi o único em outros clubes também, no Grêmio. O único caso que eu lembro não treinou, mas da jogou própria torcida fazer uma pressão, tipo assim, esse cara a gente não quer. Sabe? E ele tinha ganho alguns jogos ali, né? E o time feminino tinha feito um protesto, assim. Então, assim,
Porque a gente sabe que, às vezes, os próprios dirigentes não concordam. Muitas vezes eles concordam, tá? Mas tem alguns comportamentos que os dirigentes não concordam. Ninguém quer comprar briga com torcida. É que assim, o Corinthians já tem um histórico de ser um clube mais democrático, voltado para a esquerda, desde a época dos anos 80, a democracia corintiana, o Casagrande, Sócrates, enfim, toda essa. Então o Corinthians tem um histórico disso, que outros clubes não têm, né? Outros casos, tipo, a gente teve um caso agora de assédio, né, do jogador aquele que veio da Espanha pro Inter e o cara... E tudo bem, jogou até terminar o contrato. Né? Então, tivemos o caso do assédio... Eu tô falando só do Inter, mas teve o caso no Cuca do Grêmio, o Cuca voltou pro Grêmio, treinou o Grêmio e, tipo, né, ninguém se importou. Teve o caso semana passada do auxiliar do Renato. O auxiliar do Renato. Publicou uma nota dizendo assim, questões pessoais. Agora ele saiu do Grêmio, não é problema mais nosso. Exatamente. Então, que é o que me parece a postura da Patrícia Morim. Pode ser. Tipo assim, eu não quero me meter nisso. Pô, é um caso de assassinato, cara. Teu jogador tá sendo acusado de assassinato. Não quero me meter nisso. As coisas deles, eles é que se resolvem, sabe? Então aqui ainda a gente tem esse descompasso assim, do que é o mundo do futebol e do que a gente vive em outros setores da vida pública. Assim. Então a coisa vai demorar um pouquinho ainda, acho, a coisa se equiparar. Mas eu acho que vai depender muito da questão de como as pessoas percebem, os jogadores percebem, os dirigentes percebem, né? E aquela ideia de parar de chamar jogador de 30 anos de menino também, né? Ajuda. Notinhas. Eu acho que eu dei 2,5 para o seu comentário. Talvez eu pudesse estar dando um pouquinho mais, né? Mas dei 2,5 porque eu achei ele muito confuso e assim, eu fiquei com vontade demais, assim, de entender mais o caso, de que eles explorassem outros elementos e talvez seja um pouco isso que o Carlos falou, de ser o documentário que eu queria e não o documentário que é, mas enfim, no peso dos dois eu acho que 2,5. E assim, e a outra coisa, eu já estou um pouco cansaço de true crime, assim, tipo, toda semana tem um true crime. Aí vai ser complicado. Tu é que true crime, assim, o Carlos queria fazer o da irmã do Vitor Belfort, assim, porque assim, eu vejo um caso de true crime, mas eu paro, dou um tempo, e daí depois de um tempo, emendar 2, 3, consumir só. E tem gente que consome isso absurdamente. Né? Sim. Eu não consigo, assim, tipo, né, o cara vai digerir bem aquilo ali, daí depois vai para outro, porque senão... Sim, é difícil. É difícil. Eu dei 3,5, eu gostei dessa abordagem, assim, e pelo menos para mim trouxe algumas coisas novas que para mim é o que mais conta num documentário, mas foi numa média 13, então... tá bom. Tá jóia. Vamos para as dicas da semana aí, então, para encerrar. Vai lá, Márcio. Dicas da semana. Tu vai dar dicas do Lobos, né? Posso dar outro, pode ir nos Lobos. Não. Eu deixo os Lobos pro ti. Aquela semi-dica também, né? Semi-dica, eu vou dar a dica de um filme da Netflix. Ele é um filme de 2019 ou 2020, se eu não me engano, pré-pandemia ali, chegando na pandemia. E ele é baseado numa história de 2013 em que uma dançarina publicou 148 tweets, a gente está sem o tweet aí para matar um pouco da saudade de tweet. Ela publicou 148 tweets contando uma história em que ela conheceu uma outra dançarina de clubes de striptease que convidou ela para viajar para Las Vegas, se eu não me engano, para dançar num outro clube lá. Chegando lá, ela percebe que não tem só dança, tem um agenciamento das garotas por um cafetão que foi com elas. Então ela conta todos os perrengues que ela passou, e daí tem vários casos de, tipo... de ela ter que agenciar a própria garota que foi com ela, de a guria ser sequestrada e levada para um quarto de hotel. Tô contando, são spoilers, mas tipo, tá tudo na thread do Twitter, quem quiser ler e não quiser ver o filme. E o filme conta toda essa thread, toda essa história. Como é que é o nome do filme? Zola. E tem os atores conhecidos, tem a Riley Keough, que é a guria do Daisy Jones, né? E a sobrinha do... A neta do Elvis. A neta do Elvis. Tem o... que agora eu sabia que me fugiu o nome dele, mas tem o primo Greg, do Succession. Ele tá no filme do Saturday Night Live, né? E ele faz um papel desse filme de bem primo Greg, assim, que ele é o namorado de uma das dançarinas lá. Eu acho que eu tenho o nome dele aqui. Mas pode ir falando. E tem o Common Domingo também, que é aquele cara que eu acho que foi candidato ao Oscar pelo Rustin. Então é um filme que tem vários atores conhecidos, assim. E a história é bem maluca, assim, bem destrambelhada. Nicholas Brown, exatamente. Eu até sigo ele no Twitter, mas esqueci o nome dele. Eu lembro que eu sabia porque eu passei a seguir a Molly Gordon. Sim. Que é a menina do The Bear e do...
esqueci o outro filme, Shiva Baby. E aí tava vendo as outras pessoas que seguiam ela e e a Zooey Deschanel. Ele eu segui porque ele era muito engraçado durante o sucesso. Postava uns posts meio divertidos. Depois não apareceu mais nada dele na minha timeline, eu esqueci o nome dele. Então, o filme da 24 também. Eu acho que o final dele é meio estranho, mas tudo bem, né? Faz parte do contexto ali. Então, fica a dica aí do Zola, que tá na Netflix. Certo. Bom, o Márcio então adiantou. Vamos falar um pouquinho aqui de lobos. Então, Wolves. Filme da... Ele chegou a ser lançado no cinema, pelo menos lá fora. Eu não vi se aqui ele saiu. Ele foi direto. Aqui ele foi direto. Foi direto. O filme da Apple, né? Chegou sexta-feira no streaming. Ele é dirigido pelo John Watts. Eu fui ver quem era o John Watts. É o cara que dirigiu a trilogia nova do Homem-Aranha. Mas enfim, ele é um daqueles filmes... Filmes que o George Clooney e o Brad Pitt fazem para se divertir. Filmes para minha faixa etária e para a faixa etária do Carlos. Eu até tava conversando com a Maureen, perguntando se para a nova geração o Brad Pitt ainda é o que era para as mulheres da nossa geração, assim. Porque eu não sei mais quem é o Brad Pitt da nova geração. Assim como a gente falava assim, a Sweeney é o que era pra gente a Scarlett Johansson. Eu não sei quem é o galã. Eu acho que o que tá em ascensão, que tá chegando, talvez, é o Jacob Elordi, né? O cara aquele do Elvis. Mas ainda é... Ainda tá começando, não tá no... Tem uma turma, tem o próprio Glenn Powell, mas não sei ainda. O Timothée Chalamet também. Timothée Chalamet. O Pattinson, o Wilson tá falando do Robert Pattinson, o nosso Batman, né? Mas aí também já tá mais pra trás, né? Ele pega uma outra geração do Crepúsculo. Mas enfim, vamos falar do filme aqui. O filme os dois são uns faz tudo, né? Não sei como é que chama. Os caras que resolvem ter os problemas. Assim, deu merda, assim, tu sem querer matou alguém. Se tu sem querer matou alguém, tu chama alguém pra limpar a tua barra. Talvez não fosse o melhor exemplo num programa sobre Elisa Samúdio. Mas tudo bem, vamos lá. O George Clooney é chamado e aí ele tá lá fazendo o serviço, né? Sondando ainda. E aí lá pelas tantas chega também o Brad Pitt e os dois têm o mesmo trabalho, e aí eles têm que trabalhar em dupla. Cara, a impressão que eu tenho, assim, é um filme divertido, assim. Tu não vai perder tempo. Não é um filme ruim. Não é um filme ruim, é um filme divertido. Mas acima de tudo, assim, a gente tem que ganhar o dinheiro. Vamos ganhar o dinheiro se divertindo, fazendo os mesmos papéis que a gente sempre faz. Tu tira esse filme e bota num cassino e é um novo filme do 11 Homens e o Segredo, né? As mesmas caras que eles fazem, inclusive. Primeiro que esse filme me enganou, porque quando eu vi o Wolves e eu vi algumas imagens, eu pensei, é um filme de lobisomem. Né? É um filme de lobisomem. Quando começou o filme, não tem nenhum lobisomem, já me decepcionou de largada. Mas eu acho que é um filme, ele não é ruim, que nem o Carlos falou, mas divertido. É um filme que tinha um potencial para ser muito mais, né? Tu junto... Mas eles não querem, Não, tudo bem, mas assim, tu tem... Que nem eu tava ouvindo um podcast sobre esse filme, o cara tava comentando. O George Clooney e o Brad Pitt deve ter o quê? No máximo mais uns 10 filmes na carreira. Até acabar a carreira. 10, 15 filmes na carreira. Tem mais, cara. Os caras têm 60 anos, Carlos. Mas então, tu acha que eles vão fazer um filme... Quantos filmes que o George Clooney fez nos últimos anos? Não, acho que ele fez bastante. Não, não tem mais do que 10 filmes na carreira. E daí tu vai desperdiçar um desses 10 filmes num filme comum. Um cara do porte de George Clooney, não é um cara que tá começando. Então a questão é que tu espera muito mais de um filme que reúne os dois do que... Se fosse um filme com outros atores mais desconhecidos, tu até... Nesse episódio tu tá com problema de expectativa. Nesse do George Clooney, certamente, né? Tu junta o Brad Pitt e o George Clooney, tu pensa, vai ser um Ocean's Eleven. E não é. Ele é bem abaixo. Ele não é ruim, mas tipo, ele é... Não, é pra se divertir. Ele é bem abaixo. E assim... Ele é um filme cool. É um filme que os caras não... É um filme que tá... Sábado de noite, assim. Exatamente. Não chega a lugar nenhum. Vai ter o 2, eu tava comentando com... Vai ter o 2. Eles já vão ser uma dupla e tal. Aí talvez tenha lobisomem. Eu tava olhando aqui porque a cara não me era estranha. O guri que faz o... Tem um menino ali que tá junto com eles. Que é, assim, ele é... Eu olho pra ele, assim, ele é o Timothée Chalamet que chegou depois do genérico, o Timothée Chalamet genérico, assim. Tem o Esqueceram de Mim 1 e 2, os dois são iguais, mas tu lembra mais do 1 porque o 1 veio primeiro. Esse guri é a mesma coisa do Timothée Chalamet, só que ele chegou depois. Mas
Eu tava lembrando, eu acho que ele é o namorado da... Mas eu tava tentando achar aqui, talvez eu esteja errado. Porque eu jurava que ele era o namorado da Lady Bird, mas acho que não. Acho que eu posso estar confundindo. E teve a voz, no começo do filme, tem... assim como a Amy Ryan, que faz a mulher, a promotora que chama o George mulher Clooney, do Michael Scott. A mulher do Michael Scott. Tem também a responsável pelo hotel, que é só a voz. É alguém famoso. E na hora eu pensei assim... E eu também fiz essa leitura de que eles devem ter chamado alguém na parceria, tipo assim, vamos se divertir. Tudo. E eu na hora pensei assim, é a Julia Roberts, cara. É a Julia Roberts? E eu fiquei o tempo todo achando que era a Julia Roberts. Não, mas eu não errei por muito. É a Frances McDormand. E talvez tenham deixado pro 2, né? Porque ela tem as imagens da câmera de segurança. Sim, não, e tem um porquê de fazer uma continuação. Mas não sei se é franquia, né? Não, faz 2 ali, deu, né? E eu gostei muito da mulher do Michael Scott ali. Eu acho que se tivesse seguido ela um pouco mais no filme, né? Mas daí o filme perde um pouco. Tu não vê. Tu viu algum do. Posso estar falando uma bobagem, mas a gente já falou de tanta série que. Tu vê o Only Murders? Eu vi os 2. Eu só não vi essa última que tá no ar agora, mas as outras eu vi. Que essa última eu não vi ainda. Bem melhor que a do ano passado. E ela tem um papel interessante também. Ela já estava no ano passado, não estava? Sim, ela era a que tentava matar o Steve Martin. Mas essa temporada tá bem divertida. E tem spoiler da primeira temporada. A primeira temporada foi há 4 anos, né? Ela tá bem divertida. E tem a Eva Longoria. Que faz o papel da... Porque agora eles têm que... Vai ter um... É a sinopse só. Vai ter um filme sobre o podcast. E a produtora lá, o estúdio, resolveu botar no papel da Selena Gomez a Eva Longoria, que não tem absolutamente nada a ver com a Selena Gomez. Mas enfim, já estamos alongando aqui. O Only Murders deixa para mais adiante. Quem é que vai editar? Felipe Gerlach, né? Dessa vez eu acertei teu nome. Então tá, a gente volta provavelmente essa semana. Com o Coringa. Com o Coringa. Com o Coringa e com a Lady Gaga. Com o Coringa e com a Lady Gaga. Quando? Ainda não sabemos. Certo? Era isso. Um abraço, tchau. Eu não tenho os restos mortais da minha filha ainda, o que eu mais desejo. Ele sabe o destino que foi dado para Elisa. A Elisa fez tudo certo. A Elisa pede socorro para todo mundo. Mas a Elisa, ela não é o vítima. A Elisa era uma vítima invisível.